Boa noite a todos. Nós estamos aqui agora começando aqui o primeiro webinar da Gap. Quero agradecer bastante aqui a atenção e a presença de todos vocês que já estão conosco aqui no ar. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência a vocês. Nós estamos só aquecendo aqui os motores, terminando de fazer ajustes mínimos para a gente já começar a nossa apresentação e também esperando o pessoal que está entrando agora na live junto com a gente. Vou pedir para que vocês aguardem a gente 2 minutinhos. Nós estaremos de volta aqui junto com vocês. Nos aguardem. Olá, boa noite. Dou boas-vindas aos nossos convidados que estão nos assistindo agora, ao vivo, ao primeiro webinar da Gap e também a você que está assistindo a versão gravada. Em linha com o que se tornou uma ferramenta estratégica de comunicação, de disseminação de conhecimento, vamos compartilhar em nossos canais novidades em tecnologia, ferramentas, inovações, negócios e outras discussões de interesse dos segmentos de logística, gestão de seguros e seguros no transporte. Aproveito para lembrar que este conteúdo estará disponível para consulta aqui no canal da Gap no YouTube, para você rever quando quiser. E também para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que não conseguiram estar conosco aqui ao vivo. E agora, apresento a todos os nossos debatedores de hoje, os diretores comerciais da Gap, Leandro Coelho e João Zen, que têm larga experiência no segmento e que muitos de vocês já conhecem. Olá, pessoal, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em segurança. Esse aqui é o nosso primeiro webinar, é o nosso primeiro passo para conversar com vocês de uma maneira diferente, um pouco diferente do que a gente está habituado. O que nós queremos aqui hoje é compartilhar um pouco do que nós fazemos na Gap, sobre o que nos move. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, essa ficha caiu para todo mundo, principalmente nesses últimos 3 meses, né? O que é importante para você, tanto quando você olha para a sua família, aqueles que você ama, como quando você olha para o local onde você trabalha. Sabe aquilo que, quando você acorda bem cedinho de manhã e faz você não querer sair do seu travesseiro? Então, para a gente aqui da Gap é inovar. E quando eu digo inovar, eu não digo a gente criar algo completamente novo, reinventar a roda. Pode ser apenas uma maneira diferente da gente fazer uma mesma coisa, para que a gente tenha resultado diferente. E vocês tenham absoluta certeza que inovar é preciso, mas não necessariamente para ser caro nem demorado. Mas o primeiro passo a gente precisa dar para sair da inércia. Beleza? Sejam bem-vindos e boa noite, Coelho. Boa noite, Zen. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal.
Quero agradecer também a presença de todo mundo. É muito importante para nós a presença de cada um de vocês aqui. Faço das palavras do Zen minhas. Acho que esse é o momento de todos, né, de uma maneira geral, mas principalmente de nós que temos cargos estratégicos, estarmos abertos ao novo, né, e dispostos a reinventar os modelos de como fazer negócio. E só de vocês participarem desse evento totalmente online com a gente hoje, já deixa claro que esse próximo passo foi dado. Sempre foi uma vontade grande da Gap realizar eventos nesse formato, por isso a iniciativa, por exemplo, da Gap TV, acho que inclusive alguns de vocês devem conhecer esse projeto, que traz vários conteúdos bem legais. E essa situação mundial atual é muito desafiadora e nos motivou a tirar esse projeto de webinar que estava há muito tempo parado do papel. Então, agradeço novamente a vocês por nos apoiarem, nos ajudarem a tornar possível essa primeira edição do evento, e é claro, a gente espera que seja o primeiro de muitos. Beleza? Vamos em frente então, Alex, com você. Bom, gente, tá joia. Nesse webinar, nós vamos falar de um pilar de atuação da Gap, tecnologias digitais inovadoras na prevenção de perdas, e também vamos falar da importância da análise de vitimologia para o mercado. E para quem não conhece a Gap, nós somos uma empresa focada em inovação no transporte. Nós temos 6 anos de história e uma carteira de mais de 2.500 empresas em todo o Brasil que confiam na nossa tecnologia. Isso entre transportadoras, embarcadoras, gerenciadoras de risco e corretores parceiros. Atualmente, nós estamos presentes em operações que somam aproximadamente 50 bilhões de reais por mês de cargas transportadas. Nós ajudamos o transporte de carga a ser mais leve, mais eficiente e confiável, usando tecnologias avançadas como biometria, inteligência artificial, Big Data e blockchain. E agora, sem mais demora, vamos para os nossos especialistas que vão falar mais sobre a nossa visão e de como as tecnologias digitais se aplicam às áreas de transporte e seguros. Vamos já abrir o jogo e falar de cheque CNH, Zen? Calma, Alex. Antes da gente falar sobre o nosso produto, sobre o cheque CNH, agora há pouco na minha apresentação eu falei para vocês que esse aqui é o nosso primeiro webinar e o Coelho já adiantou que nós faremos outros, certo? O próximo provavelmente será sobre o Vale Pedágio, que é uma obrigatoriedade que já existe por lei e começará a ser fiscalizada a emissão dele de forma ativa pela autarquia. Então deixem no radar, tá bom? Voltando ao nosso tema de hoje, um dos nossos temas de hoje, o cheque CNH, vamos entender um pouquinho sobre o que é e como funciona a tecnologia que impulsiona essa nossa solução. Ela já existe há algum tempo, mas a sua utilização ela se tornou perceptível, ela se tornou mais acessível nos últimos anos, que é o reconhecimento facial. O que é o reconhecimento facial? Em poucas palavras, tocando em miúdos, o reconhecimento facial é uma tecnologia que é utilizada para você identificar uma pessoa numa imagem ou num vídeo. Ela é aplicada atualmente no meio empresarial em várias soluções, mas acho que principalmente em sistemas de segurança. Como que funciona o reconhecimento facial? Bom, os recursos de análise facial, eles permitem que as imagens, os rostos sejam identificados em imagens ou em vídeos. E eles mostram, inclusive, quais as características que esses rostos possuem. Então, a tecnologia ela consegue fazer a diferenciação por meio da nossa geometria visual, da geometria visual do rosto, das proporções entre os olhos, entre as sobrancelhas, entre o nariz, entre a boca e todas as demais características. Quando essas imagens elas são analisadas, é criado ao redor do nosso rosto uma caixa, que é chamada de caixa delimitadora. Bom, Coelho, eu sou visual, eu sou extremamente visual. Às vezes precisam desenhar para mim para eu entender as coisas. Faz a gentileza e põe na tela aí a figura que demonstra exatamente o que eu estou falando, o que está por trás da nossa tecnologia. Legal, Zen. Antes, eu queria aproveitar e pedir para o pessoal, né, como a gente falou, a gente tem a intenção de fazer outros eventos iguais a esse. Então, queria que o pessoal mandasse para nós aí no chat algumas sugestões de assuntos que eles gostariam que a gente tratasse, que a gente debatesse. Então, pessoal, faz essa gentileza, envia para nós aí algumas sugestões, ok? Vocês podem ver que do lado esquerdo, a gente tem a tecnologia primeiro fazendo a medição, que o Zen comentou, né, dos pontos, e no segundo momento, do lado direito, a tecnologia criando o contorno, né, que é a chamada aí caixa delimitadora, ok? Zen, acho que a gente consegue deixar claro com essa imagem como que funciona a tecnologia, né, como funciona por trás aí do sistema. Mas é legal a gente agora também dizer como que funciona esse processo, como esse processo vai ajudar a gente no próximo passo.
Fala um pouquinho aí para a gente. É isso mesmo, Coelho. A caixa delimitadora, a partir do momento que você criou essa caixa, que você fez as proporções entre as características do rosto, a análise vai criar números para essa imagem. Então, quando os usuários eles realizam uma pesquisa do rosto, a tecnologia vai fazer uma comparação dos dados daquela imagem com a imagem que está sendo pesquisada. Essa análise é atribuída uma pontuação de similaridade para ela. Quanto maior a similaridade, seja 80%, 90%, 95%, maior a certeza que a gente vai ter que é a mesma pessoa que está sendo analisada. Com essa abordagem, a gente vai garantir que essa foto, essa imagem, ela não seja guardada, somente o cálculo da semelhança, só vai ter aquela pontuação de similaridade entre um rosto e outro. Bom, é importante a gente falar, queria aproveitar e fazer um comentário, Zé, que assim, a gente fala muito da questão da tecnologia, né? Eu quero fazer um comentário, né? Tem detalhes mínimos que levam a gente a evocar uma expressão que se tornou muito comum hoje em dia, que é algoritmo, né? O algoritmo, ele nada mais é do que uma equação, né? Uma conta que mede e diferencia um rosto de outro, né? Os algoritmos que a gente usa aqui no reconhecimento facial da Gap, eles são de alta precisão e eles conseguem até mesmo diferenciar gêmeos idênticos por conta de sutis diferenças que existem nessas proporções do rosto que existem de uma pessoa e outra. Certo, Zé? Então, Alex, espera aí. Quer dizer que com a tecnologia da Gap a gente consegue provar que gêmeo idêntico não é tão idêntico assim, beleza? É mais ou menos isso. Não é mais ou menos, não. É exatamente isso, Coelho. Legal. A tecnologia ela consegue diferenciar pequenas, sutis diferenças entre as pessoas. E, Alex, você não tenha dúvida, tá? Com relação ao teu comentário. A precisão ela é essencial para essa tecnologia, porque, caso contrário, a gente vai perder toda a credibilidade. Uma vez que você erra, não tenha dúvida que você vai ser cobrado por isso. Galera, olha, fica tranquilo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando os questionamentos pelo chat. O Alex está conduzindo isso. No final do webinar, nós vamos fazer uma demonstração em tempo real do nosso produto, do Cheque CNH, e vamos responder a todos os questionamentos, a todas as dúvidas, tá? Vamos voltar ao tema. Agora a gente já entendeu o que é e como funciona o reconhecimento facial. Vamos ao como a gente pode aplicá-la, né? Qual que é a aderência do produto do Cheque CNH nesse nosso meio. Eu acho que praticamente todos do nosso mercado, do mercado logístico, eles já enfrentaram um mal que assola esse nosso ramo de atividade. Quando eu digo todos, pessoal, eu digo a nós, a vocês que estão aqui assistindo a gente, aos embarcadores, aos transportadores, às seguradoras, aos corretores de seguro, às gerenciadoras de risco, prestadores de serviço, que é a falsidade ideológica. Esse é um mal que assola o nosso ramo de atividade. Essa nossa solução, o Cheque CNH, ele elimina por completo esse mal. Eu não estou falando simplesmente de uma conferência de documentos, tá? Um cara crachá. Eu estou falando de uma validação das principais informações da CNH, inclusive da foto, pelo reconhecimento facial, junto às bases oficiais do governo. Assim, a gente propicia a certeza de quem está sendo contratado realmente é aquela pessoa que consta no documento. É exatamente o que o reconhecimento facial proporciona e o que o nosso produto entrega. Os efeitos nas operações, eles são extremamente positivos. A gente vai eliminar por completo a falsificação da CNH e minimizar a possibilidade de apropriação indébita. Uma vez que o anonimato é uma arma importante, é uma arma poderosa para esse tipo de evento. Se a pessoa que está conduzindo a carga, ela tem a certeza, ela tem a tranquilidade de que não pode ser identificada, você já fez a conta, né? Ou todos ganham com essa tecnologia. Eu vou citar alguns exemplos aqui, alguns efeitos que são imediatos. A gente vai ter uma redução da sinistralidade, a gente vai ter aumento da segurança na operação, uma melhora do resultado técnico da carteira de transporte como um todo, uma melhora do rate da transportadora, porque o índice de entrega de carga ao destinatário vai aumentar, e o próprio pesquisador, que não será mais vítima de falsificação e vai poder preservar a sua identidade, né? Bom, vamos recordar o que a gente já falou aqui, então. A gente já falou sobre o que é reconhecimento facial, que é a possibilidade de você identificar uma pessoa por uma imagem ou por um vídeo, ou como ela funciona, por meio das características faciais. A gente vai criar a caixa delimitadora vai criar números e esses números vão fazer
uma comparação entre imagem e outra para definir se realmente a pessoa é a mesma. E também a gente falou sobre a aderência do cheque CNH na nossa atividade. Ele elimina a falsificação do CNH e o efeito imediato é você minimizar o risco de apropriação indébita de desvio de carga. Agora, Coelho, vem cá, me ajuda. A gente já falou desses fatores. Eu quero que você entre no detalhe, que você fale um pouco mais sobre a importância do uso, né, do produto no nosso cotidiano. Qual que é a aplicabilidade dele? Legal, Zen. Essa solução ela consegue realmente proporcionar todos esses benefícios que você comentou. Na verdade, nós consideramos o cheque CNH como uma pesquisa de apoio, né? Mas por que pesquisa de apoio? Eu vou explicar. É porque ela não gera um protocolo de liberação securitária, né? Então, a intenção é ajudar no processo de tomada de decisão de contratação ou não do motorista, independente desse motorista ser aprovado por uma pesquisa padrão, né? De uma pesquisa de liberação securitária. Para demonstrar os diferenciais do produto cheque CNH, é legal a gente entender como funciona uma pesquisa padrão de CNH na GAP. Então, hoje nós checamos e cruzamos todos os dados da CNH, CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e dados que são muito importantes, que são número security e categoria. Na categoria, inclusive, nós somos a única empresa que checa esse dado no Brasil e é um dado muito importante, né? Por quê? Muitas vezes o motorista ele não está mal intencionado, a intenção dele não é roubar a carga. Ele só faz essa adulteração porque ele quer carregar um caminhão de um porte maior, né? Para ele ter uma melhor remuneração. Porém, se ele não está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo, isso já é um gravo no risco, beleza? E se ele sofrer um sinistro, o segurado, ele vai ter problema para receber da seguradora. Então é muito importante fazer essa checagem, tá? A gente é a única empresa que faz, é importante mencionar. A pesquisa cheque CNH é muito diferenciada porque ela realiza o cruzamento dos dados que constam na CNH com a foto. E essa verificação acontece junto às bases oficiais do governo, por reconhecimento facial e com tempo de retorno médio de 30 segundos. Então é uma pesquisa muito rápida. Basicamente, nós vamos verificar se aquela foto realmente pertence àqueles dados, né? Se o dono dos dados que foram imputados é o cara da foto. Geralmente, quando um falsificador ou um motorista que está mal intencionado, ele vai carregar em uma operação, ele falsifica a CNH para ficar mais difícil de ser identificado numa possível investigação. E como que ele faz isso? Ele compra um papel moeda, né, de uma CNH, ele pega todos os dados da CNH válida de um terceiro e coloca a própria foto. Porque ele não pode, obviamente, né, chegar com uma CNH com a foto de outra pessoa na operação, né? Isso é bem óbvio. Então, quando nós checamos os dados desse documento, todos estão corretos, todos batem. Nome, nome da mãe, CPF, categoria. O único dado realmente que foi falsificado ali é a foto, né? A gente consegue verificar aí com o nosso amigo Tiririca. A única coisa que foi falsificada dessa CNH foi o nosso amigo, então ele acabaria entrando nessa operação. Só que essa checagem, ela não existe numa pesquisa comum para liberação securitária, numa pesquisa padrão, beleza? Isso é importante a gente mencionar. Coelho, bonito esse cara da foto, hein? Mas esse é um ponto importante, meu. Esse é um ponto que você precisa esmiuçar mais, você precisa abordar. Ele deixa algumas dúvidas, ele levanta algumas questões, né? Qual que é a razão da GAP não embutir o cheque CNH na consulta com a liberação securitária? Acho interessante você deixar isso bem claro, porque, inclusive, alguns clientes nossos já nos questionaram sobre esse fato. Verdade, Zen, é uma pergunta importante. Existem hoje várias operações, acho que, na verdade, a maioria, né, das operações, o pessoal não tem acesso à foto da CNH do motorista ou não tem, né, essa foto na qualidade necessária para se realizar um reconhecimento facial. E a gente não pode ter como obrigatoriedade o input dessa foto para o nosso cliente, porque senão a gente inviabilizaria várias operações. Então, realmente, essa obrigatoriedade de inserir a foto tem que ser em uma pesquisa à parte, né? Uma pesquisa de apoio, como a gente chama aí o cheque CNH. É legal a gente comentar que nos clientes que a gente tem apresentado o cheque CNH, né, recente, mas já tem alguns utilizando, nós temos sentido uma aceitação muito grande. Eles têm obtido um resultado muito legal no dia a dia, nas operações, e um dado que também é bem legal é que
vários deles adotaram em 100% dos carregamentos de autônomo de primeira viagem para aumentar a segurança na operação e tem dado certo. Tá? Um outro ponto legal, Zen, que eu queria destacar, que é importante da nossa nova solução, que assim, eu sempre visito muita transportadora, principalmente do agronegócio, né? A gente tem um volume muito legal nesse mercado, que tem muito autônomo na operação. Então, minha visão ela é mais voltada para a realidade da transportadora e do embarcador. Então, em muitas operações, a obrigatoriedade de realizar a pesquisa securitária, ela vem aí a partir de 50, 70, às vezes de mais de 100 mil reais. Nesses casos, os embarques sem pesquisa, o transportador, o embarcador, se ele for roubado, ele vai receber da seguradora da mesma maneira, beleza? Ok. Porém, por não ter a pesquisa, a chance dele ser roubado aumenta muito. E tem vários fatores aí que não são levados em conta. Por exemplo, o adiantamento do frete já foi pago e vai ser perdido, ele não vai ser ressarcido disso. A taxa do seguro pode ser agravada e a renovação da apólice pode ser dificultada. Eu acho que seria interessante, mesmo nos valores de carga, onde não é obrigatória a liberação securitária, o pessoal realizar ao menos a pesquisa que a gente propõe aqui, é o cheque CNH. Por quê? É uma pesquisa com custo e tempo de retorno bem menor. Os clientes, ao menos, teriam aí a certeza que aquele motorista é realmente ele e que o documento não é falsificado. Acho que já é uma garantia a mais, pensando em evitar um possível roubo. E todos esses transtornos que eu comentei, com certeza seriam evitados. Então, Zen, qual a sua visão aí, né? Você já trabalhou muitos anos em seguradora. Você acha que isso seria um diferencial para controlar o sinistro, né? E ajudar aí nos resultados técnicos e, às vezes, até melhorar a visão do cliente junto às companhias seguradoras? Não tenha dúvida, Coelho. Toda ação que é voltada para minimizar a perda, ela é bem vista por quem está tomando risco, né? Mas eu acredito que isso deve ser feito independentemente se ele é exigido ou não pela seguradora, pela autarquia, por legislação, por lei. Isso deveria partir da própria empresa. Mas a gente sabe que o mundo ideal ele é muito diferente da realidade. Você abordou bem esse assunto, você tocou num assunto importante, que o custo e a demora no retorno da consulta do motorista para a liberação securitária, eles são fatores que inviabilizam a utilização nas operações de grãos. Com base nessa realidade, o que as seguradoras fazem? Elas permitem que até determinado valor nenhuma regra de regra tenha que ser cumprida. Pessoal, eu estou generalizando, claro que cada uma trabalha de um jeito, mas essa é uma realidade do nosso mercado, tá? Sim. E por sua vez o cliente, não sendo obrigatório, ele não faz nada. Essa cultura é muito ruim. A relação entre segurado e segurador, ela vai se enfraquecendo. Se você tem menos gestão de risco, você não tem a dúvida que vai resultar em mais sinistro e mais perdas. Vamos lembrar alguns pontos importantes aqui que você disse, Coelho. Esse produto ele tem um custo reduzido. Né? Ele pode ser até 20 vezes menor que uma consulta cadastral para liberação securitária. O tempo de retorno dele é de média de 30 segundos. A gente pode ainda automatizar esse processo, né? Possibilitando a integração com os TMS ou com os RPs das empresas embarcadoras e transportadores. Os TMS e RPs são os sistemas administrativos dessas empresas. Né? Imagina o impacto positivo em toda a cadeia logística. Ainda a gente olhando pelo lado da seguradora, um fator que a gente não pode desconsiderar é o prêmio gerado por uma transportadora de grãos. Esse prêmio é muito alto. Você tem um grande volume de carga, você tem um prêmio muito alto. Ele auxilia, por demais, na diluição da despesa administrativa e no prêmio ganho, o que é muito importante para uma seguradora. O prêmio ganho ele é um pouco diferente do prêmio emitido, tá? Mas basicamente ele é aquele que entra na veia, ele paga as contas da seguradora. Em contrapartida, você tem um prêmio ganho muito alto, mas você tem historicamente um resultado técnico muito ruim. O que é o resultado técnico? É o que sobra para a seguradora no fim do dia, né? É o que dá de lucro. Nesse caso, a gente está falando de resultado técnico ruim, então é o que dá de prejuízo. Mas isso é fruto da dificuldade da gente achar no mercado uma solução que satisfaça ambos os lados. Então, o cheque CNH, perdão, eu vejo ele como uma ponte, né? Você consegue ligar essas realidades. Você agrega segurança na operação, atendendo uma necessidade da seguradora, de quem está assumindo o risco, mas, ao mesmo tempo, você não vai engessar a logística do segurado. Você possibilita que a seguradora aceite risco que antes ela nem imaginava aceitar, que estava completamente fora da política de aceitação. Eu acho que isso é inovador, né? Você juntar o útil com o agradável, né? A fome com a vontade de comer.
as seguradoras elas não podem deixar de fora das suas carteiras, elas não podem deixar de considerar uma operação que representa mais de 20% do PIB. Zen, acho que... Desculpa, pode concluir. Não, manda ver, vai lá. Eu ia falar que é exatamente isso. 20% do PIB é algo que não dá para você deixar de considerar. Resumindo, acho que a gente chega aí que a seguradora, a transportadora, né, o transportador ou o embarcador, ele não quer ficar sem seguro, ele não quer ter a taxa gravada, né, isso é fato. Mas ele também não quer ter um custo muito alto com pesquisa em 100% da operação dele, porque senão inviabiliza. E aí quando você chega numa safra, ou numa operação com um volume muito grande, o tempo de retorno às vezes atrapalha muito e acaba inviabilizando também. Mas para a seguradora aqui, do outro lado, se não tiver nenhum tipo de pesquisa para ter primeiro crivo desse motorista, inviabiliza porque fica inviável, né? Porque vai gerar muito sinistro. Então, eu acredito que essa solução realmente a gente consegue unir essas duas pontas, né? Realmente a gente consegue contornar essa situação toda que a gente vê no mercado hoje, certo? São duas realidades que conseguem ser atendidas, né? Hoje elas têm uma distância muito grande entre elas, a gente conseguir fazer com que cada uma cumpra o seu papel dentro de um cenário é extremamente importante. Show. Só lembrando, né, retomando aqui um pouco do que o Zen já falou anteriormente aqui no meio aqui do nosso webinar, nós vamos fazer um teste da Cheque CNH ao vivo, aqui no finalzinho da nossa apresentação. Então, eu vou pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui, né, então, vocês estão vendo aqui embaixo na tela, os e-mails leandro.coelho@gap.com.br e joão.zen@gap.com.br. Então, se vocês quiserem testar a nossa ferramenta, a gente vai fazer um teste agora ao vivo. Vou pedir para que vocês mandem uma imagem, pode ser colhida do celular, manda por e-mail para nós. A imagem, gente, só lembrando, ela tem que ser mais ou menos assim, que nem a gente mostrou aqui na foto do Tiririca. Põe a CNH assim aberta, pode ser com a foto original de vocês. Se vocês quiserem desafiar a gente, pode botar com uma outra foto. A gente vai fazer esses testes aqui ao vivo no finalzinho da nossa apresentação, tá bom? Continuando aqui, então, nós falamos da Cheque CNH e das aplicações que são bem óbvias, que nem a gente falou assim, na prevenção das apropriações indébitas no agronegócio, e assim, essa seria a coisa mais assim, de primeira vista, coisa que estaria mais óbvia. Mas tem outras, de repente, que vocês nem pensaram que poderiam ser possíveis, né? Se alguém tiver interesse em saber mais da Cheque CNH, quiser bater um papo com a Gap aqui, pode conversar com a gente, pode mandar para a gente um e-mail com os contatos de vocês aqui, nesse e-mail que está agora na tela, no comercial@gap.com.br, para a gente marcar um bate-papo e a gente falar mais dessa ferramenta, como ela funciona e que benefício que ela pode trazer para a sua operação, tá bom? Eu também vou deixar um telefone de WhatsApp aqui para quem está no nosso chat aqui no YouTube, e vocês também podem trocar mensagem, já vou publicar ela aqui assim que a gente encerrar esse bloco. Bom, falamos de Cheque CNH. Agora vamos falar de um ponto importante, é polêmico até, porque o mercado discute-se bastante e que nós precisamos tratar, a análise de vitimologia. Até que ponto essa análise ela é importante ou ela pode trazer um apoio para as empresas na tomada de decisão? Será que existem situações em que esse tipo de análise ele pode ser indispensável? Zen, você que transita nesse mercado de seguros do transporte há bastante tempo, conta para nós, qual que é a importância desse tipo de análise? Alex, eu falei agora há pouco sobre a importância da empresa gerir o próprio risco, né? Então, a importância de toda análise, de toda gestão de risco, ela é muito grande. Mas, a lei de Murphy, ela não é pessimista. Ela é implacável. Eu vou dar um cenário aqui para vocês. Me acompanhem um pouco. Imagina uma multinacional que tem toda a sua operação mapeada dentro do pátio, né? As pessoas que elas contratam, elas passam por um crivo. Elas contratam uma pessoa que chama Risk Manager, que é responsável pela gestão do risco e mapeia todos os processos internos. Mas aí, durante o transporte, na hora que ela vende a mercadoria, na hora dela sair do seu ambiente, ela vai precisar contratar uma transportadora e essa transportadora vai contratar um motorista. Então, de que adianta se você tem um processo todo mapeado,
o risco todo gerenciado da porta para dentro, se você vai e entrega a tua carga de 300 mil, de 500 mil, 1 milhão, uma pessoa que é totalmente desconhecida. Poxa, para mim não faz nenhum sentido. Todo o processo que você estabeleceu, o dinheiro, o tempo que você investiu, eles vão por água abaixo. Se você deixar essa fragilidade aberta, né? Vem a lei de Murphy e lembra de você. Então, é aí, Alex, que entra a importância dessas pesquisas, das pessoas que estão envolvidas no processo logístico. Se você não fez uma pesquisa eficiente, você não tem o que fazer. Não vai ter rastreamento, não vai ter monitoramento, não vai ter identificação de local de parada, horário de corte, ou qualquer outra medida de GR que vai ser plenamente eficaz contra a má-fé. Numa pesquisa de cadastro padrão para liberação securitária, você consegue identificar os criminosos, você consegue eliminar os criminosos da operação. Mas há situações em que os motoristas, as pessoas que estão envolvidas no processo, elas não precisam de nenhuma informação que os desabone. Então é neste momento que entram as pesquisas de apoio. É neste momento que entra o cheque CNH, que a gente falou bastante agora há pouco, e outra pesquisa que você acabou de abordar, que é a vitimologia. Ela já começa a ser feita com grande volumetria e começa a ser exigida. Coelho, me ajuda. Acho que eu consegui responder a pergunta do Alex sobre o que é importante a gente realizar as análises de perfil, né? Inclusive da vitimologia. A GEP, ela possui uma maneira bastante legal, bastante diferente, bastante interessante para se obter essas informações. Né? Conta para nós sobre como nós fazemos, né? O que nos diferencia dos demais e também o que é a pesquisa de vitimologia. Legal, Zen, bem importante. Né? Primeiro, acho que assim, todos os clientes, independente do porte da empresa, essa pesquisa de vitimologia, apesar dela não ser tão recente, ela ainda é novidade para a maioria das empresas. Né? Mas vamos deixar de lado, como você disse, o modelo tradicionalmente utilizado para realizar a busca dessa informação, para apresentar o nosso modelo, que ele é bem diferenciado mesmo. Não é novidade para ninguém que nós temos hoje o maior Big Data do mercado logístico, né? Então é importante o pessoal saber que nós conseguimos integrar as fontes de diversos players, gerando um BI que apresenta a frequência de envolvimento dos motoristas como vítima nos sinistros de roubo e acidente, substituindo assim a vitimologia convencional. Portanto, as informações são obtidas de maneira lícita, isso é bem importante a gente mencionar. As pessoas têm muita dúvida de como aplicar essa pesquisa nas operações. Então, de quando o motorista é ou não indicado a carregar uma carga, quem fica responsável em analisar essa informação e se essa pesquisa é obrigatória ou não também. Enfim, como são dúvidas frequentes e recorrentes, acho legal a gente dar um panorama geral, beleza? Vamos lá então. Pessoal, essa modalidade de pesquisa busca quantas vezes o consultado sofreu um evento de roubo ou acidente de trânsito, e não quantas vezes ele cometeu um crime. A nossa busca, ela é realizada em diversos estados, porém os principais são São Paulo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiás. Por que nesses estados, né, nessas UFs? Porque nelas se concentram mais de 90% dos roubos de carga e acidentes do Brasil, beleza? É importante também a gente mencionar que em algumas operações, né, visando baixar custo, os clientes optam por realizar a consulta, né, essa consulta de vitimologia, somente em 2 estados. Ou de origem e destino da carga, ou origem do motorista e o destino da carga. Porém, nós, aqui na GEP, nós não entendemos que seja o ideal, porque consultando menos estados, e não os 6 que a gente propõe originalmente, a gente vai ter bem menos dados para ser analisados, né? O que pode não ser suficiente para a melhor tomada de decisão. Essa geralmente não é uma pesquisa exigida pela seguradora e também é uma pesquisa considerada de apoio e visa auxiliar a tomada de decisão das empresas. E são elas quem analisam as informações que são apresentadas e decidem se vão liberar o motorista ou não. Beleza? Bom, aproveitar aqui, enquanto o Coelho toma um fôlego, vou pedir para que o Coelho dê uma olhadinha nas caixas de e-mails, porque o pessoal já está mandando exemplos de cheques, exemplos das CNHs, para a gente depois fazer o teste no final aqui do nosso webinar, tá bom? Legal. Alex, eu já tenho 2 aqui, tá? Já vou deixar na agulha. Perfeito. Obrigado, gente. Valeu pela participação. Bom, Coelho, poxa, ficou bem clara a forma
de como a gente faz para obter essas informações, né? E também o que é a pesquisa de vitimologia. Acho que não resta dúvida quanto a isso. Mas vamos fazer que nem a gente fez com o cheque CNH. Explica para nós a aplicação dessa pesquisa no transporte de carga, né? O que interfere as empresas saberem ou não se as pessoas envolvidas na logística e o motorista, eles são vítimas frequentes de roubos de carga, de acidentes de trânsito. O que interfere na operação isso? Legal, Zen. Aí a gente tem que entrar um pouco na parte mais de análise, estatística de mercado, né? O que o mercado fornece para nós. Então, o índice que o mercado fornece para a gente, desculpa, é que mais de 90% dos roubos tem participação, muitas vezes, do motorista, mas mesmo sendo comprovada. Em muitos desses roubos, o motorista ele não é indiciado como autor. Quando nós começamos a analisar os números, a gente percebe que a média que o motorista correto, ele é roubado na sua carreira inteira são 2 vezes. Sendo assim, então, a partir do terceiro evento, esse motorista começa a ficar um pouco suspeito, ok? Então, eu vou dar um exemplo que tem ocorrido muito no mercado. Então, a gente vai imaginar um motorista que se envolveu, por exemplo, em 8 eventos, com histórias praticamente iguais, e em nenhuma das vezes ele foi indiciado como autor, ele não teve nenhum processo de investigação e nenhum inquérito instaurado. Mas vamos lembrar dos dados que eu mencionei, né? Mais de 90% dos eventos têm participação do motorista e a média de vezes que o motorista é roubado na sua carreira inteira são 2. Então é, no mínimo, um cara muito azarado, beleza? É assim que o pessoal tem chamado, né? Será que é interessante manter esse consultado na operação? A pesquisa de quantidade de eventos como vítima tem essa intenção, apoiar o mercado com esse tipo de decisão. Se esse motorista não tem nenhuma passagem criminal, nenhum processo, ele está totalmente liberado para carregar, mas ele possui essas 8 situações como vítima e vai carregar uma carga de alto valor agregado, aí, sei lá, por exemplo, de 20 milhões, será que é ideal liberar esse carregamento? Claro que esse tipo de pesquisa não cabe em 100% das operações, mas pontualmente é muito válido, né? É lógico que o mercado ainda precisa aprender, entender melhor como utilizar esse tipo de pesquisa. Quantos e quais estados eles devem ser pesquisados, quantos eventos são ideais para se bloquear um carregamento, né? E quem deve realizar a análise de liberação. Para que muitas vezes aí a gente pega informação que tem 15, 20 eventos, né, para ser analisados. Então, se a gente, por exemplo, fosse analisar uma pesquisa dessa, o custo subiria muito, né, se não fosse o nosso cliente. Enfim, o mercado ele pode aprender a utilizar de várias maneiras essas informações. Beleza, pessoal? Falando nisso, a gente bateu um papo também sobre esse assunto com vários especialistas do mercado logístico, certo, Zen? Eu acho que seria legal você falar um pouquinho para a galera sobre a visão desse pessoal que a gente conversou especificamente desse tema. Pode ser? Tem mais ou menos uns 15 dias, tem menos de 2 semanas que a gente conversou com essas pessoas. Né? São pessoas que conhecem muito de gestão de risco. Elas estão envolvidas diariamente nas operações. Né? Elas precisam tomar decisões importantes de maneira rápida e correta. A discussão foi muito legal, a gente ficou bastante tempo conversando, mas a gente chegou a alguns pontos que eles ficaram claros. E eu acho que a partir de hoje eles vão ser negociados. Né? São 3 pontos. O primeiro é que é extremamente importante que essas pesquisas elas sigam e respeitem a legislação vigente. Dessa maneira, a gente não vai ter nenhum problema de conformidade dentro das empresas. O segundo ponto é que a consulta deve ser ampla. Se a gente restringe a obtenção das informações, conforme você disse, em somente 2 estados, vai deixar a análise pobre. A gente não vai ter quantidade de informação suficiente para uma boa tomada de decisão. E o terceiro ponto é o tempo de retorno, né? O quanto que a empresa retorna com essas informações. Esse é um fator decisivo, porque é a principal razão da análise de vitimologia ela ser inviável em muitas operações. Zen, eu acho que assim, né? A gente sempre ouve muito no mercado sobre economia, né? Quando a gente vai pensar no custo de uma pesquisa, de uma liberação securitária ou de uma pesquisa de apoio, igual a gente propôs aqui, por exemplo, do cheque CNH, quando a gente compara esses valores, né, com, por exemplo, aí uma participação que uma empresa tem que ter, um transportador ou um embarcador, num possível sinistro, porque não cumpriu alguma regra, o investimento, porque eu entendo como investimento, né, numa pesquisa, ele fica irrisório, né? Dependendo do valor que você tem da carga, a participação que a empresa tem que ter
nesse sinistro, ele paga um ano de pesquisa. Então, não faz muito sentido, né, você não ter esse investimento, concorda? Concordo. Coelho, eu sei que todo empresário sabe onde o calho lhe aperta, né? Onde ele quer, onde ele precisa, onde ele deve investir a grana que ele ganha com muito suor. Mas se a gente para fazer uma comparação, a perda financeira com o sinistro ela é muito grande, né? Você tem a POS, como você falou, vamos botar uma POS de 10% em cima de um sinistro de 300 mil. O frete que a empresa perde, o adiantamento que ela fez, quer dizer, você põe essa perda financeira na balança junto com o custo da pesquisa e com o investimento do valor da pesquisa, o retorno que você vai ter, você não tem a dúvida que você vai chegar à conclusão de que vale a pena você investir esse dinheiro na análise de perfil. Bom, e só puxando um comentário, né, Zen? Eu vejo assim que existe muito tem a ver com essa coisa da gente fazer, no mercado, fazer as coisas por inércia, né? A inércia faz aquilo que soa absurdo parecer normal, né? Porque entra numa rotina, né? Vamos voltar para o exemplo que a gente estava falando mais cedo do transporte no agronegócio que vocês comentaram, né? Isso, estou pensando aqui em cheque CNH. Eu acho que, de uma certa forma, passou a fazer parte do negócio as transportadoras se acostumarem a perder, sei lá, 1 a cada 20, 50 carregamentos. Elas, inclusive, já teriam até embutido isso no preço, né? Parece que sai na urina, né? Mas sai com dor. E por que se faz isso, né? Porque, como antes não havia uma solução para aquele problema, passou-se a conviver com aquele problema. Mas isso acontece até que surge uma tecnologia que, de repente, muda o jogo, né? Então, eu vou fazer um paralelo com antigamente, né? Então, você pensa assim, numa cidade grande como São Paulo, para você chegar num lugar desconhecido, você tinha um livro que você carregava no carro, que era um guia de ruas, tá? Era um livro que você tinha que fazer um roteiro do seu trajeto, percorrendo várias páginas. Então, você estava na página 64, ela ligava na parte de cima com a página 23, aí você ia caminhando ali aos trancos e barrancos, e quando você chegava perto, perguntava no posto de gasolina mais perto, para você chegar no destino, né? Inclusive era até engraçado, porque você tinha que trocar o guia de ruas de quando em quando, porque mudava a mão de direção de rua, tal, então tinha essas coisas. Até que um dia eles inventaram o GPS, hoje a gente tem o Waze, tem o Google Maps, né, e o guia de ruas virou uma lembrança, né, virou negócio, assunto para papo de bar de veteranos, porque você hoje tem uma solução. É o que a gente propõe como a Cheque CNH, certo? Alex, eu não sei se todo mundo entende muito bem isso, né? Porque por exemplo, eu não tenho nem ideia do que você está falando. Porque eu sou da época do Waze, né? Então, assim, página amarela, negócio de guia, você chega no final, acabou aqui, você vai para a página 320. Cara, não tenho... Nem GPS eu usei, cara. O meu foi direto pro Waze. Então, eu tô muito longe da realidade. Mas eu espero que o pessoal que esteja assistindo entenda. Depois a gente vai ter uma conversa sobre isso, tá? Tá bom. Deixa quieto. Eu espero que as empresas não demorem tanto para querer inovar quanto essa comparação do Alex, porque se você sai do guia de ruas para o Waze, acho que são uns 20, 30 anos, hein? Mas, Alex, é uma comparação válida, porque pega num ponto importante, que é ou você muda a cultura, ou você trata um risco reputacional, né? Você fazendo um paralelo sobre o que você falou, você tem essas duas opções, né? O que é mais fácil? Você investir na mudança de cultura da empresa, de você investir em alternativas para você fazer uma coisa de uma maneira diferente, para você ter resultado diferente, ou vale a pena você tratar um risco reputacional com a perda com roubo de uma carga? Eu vou dar um exemplo, olha só. Imagina, vamos falar de uma operação de frigorificado, né? Em que essa mercadoria é roubada. Olha o risco reputacional a que essa empresa está exposta. Ela pode ser concorrente dela mesma, né? No local A, você vai estar vendendo a sua mercadoria por 10, de uma forma controlada, com toda a cadeia logística controlada, e no local B, que talvez seja 2 quarteirões, você vai estar vendendo por 5, talvez com a mercadoria fora do prazo de validade, você sem nem saber que essa mercadoria está lá, com possibilidade de você causar dano à população, né, com o risco de saúde pública. Então, faz sentido você alterar a cultura do que
ao invés de você tratar o risco reputacional. Sim, e Completamente, né? tem outro ponto aí, né, Zen, que a gente vê muito, é uma realidade. Quantas empresas hoje, e eu estou falando aí de embarcador, de transportador, tem dificuldade de realocar o seguro? Então, ele tem numa seguradora, ele vai para outra, aí ela não aceita renovar, vai para outra, não aceita renovar, tudo por causa de quantidade de sinistro, porque talvez faltou um pouco de investimento lá na pesquisa, né? E chega uma hora que ele não consegue realocar o seguro em lugar nenhum, ele vai para o autosseguro. E é uma realidade, você sabe muito bem disso, né? Você viveu isso. Mas, Coelho, são 2 pontos aí, né? O primeiro é você ter dificuldade em colocar o teu risco em algum lugar. Quando você não tem concorrência pelo teu produto, no caso, quando você não tem concorrência por tua pólice de seguro, você acaba sujeitando ao preço e às condições que te impõem. Esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre o autosseguro, tá? Ele é proibido por lei. Tanto quando a gente fala do seguro do embarcador, que é o seguro de danos, quanto o de RC, que é do transportador. Por lei, ambos os seguros são obrigatórios. Então, o autosseguro na legislação brasileira, ele não é uma opção, tá? Ô, Zen, desculpa. Repete os 2 seguros que são obrigatórios, que cortou, não consegui te ouvir. Os que são proibidos. Os 2 pontos? Os 2 seguros que são proibidos por lei fazer autosseguro. Ok. É o seguro de danos, que é o do embarcador, que é o proprietário da carga. Uhum. Pode ser o embarcador ou destinatário, é claro. E o de RC, que é o do transportador. Ambos são obrigatórios por lei, tá? Então, na legislação brasileira, o autosseguro não é uma opção. Tá. Importante. Bom, gente, vamos para a gente encerrar, né? A gente entende que a análise de vitimologia, ela é uma necessidade em muitos casos e ela tem que ser discutida, mas com responsabilidade. Nós aqui na GAP, nós acreditamos em uma análise que possa ser feita com ética, com respeito à privacidade e se valendo dessas modernas e inovadoras tecnologias de Big Data e a análise desses dados para prover inteligência para as organizações, tá bom? Bom, agora nós vamos carregar o teste ao vivo da Cheque CNH e depois nós vamos responder as perguntas que estão vindo aqui pelo chat. E, inclusive, eu vou botar no ar alguns comentários do pessoal que está aqui solidário comigo aqui no chat, entendeu? A galera que conheceu aqui o Guia de Ruas, tá bom? Então, assim, tá faltando respeito com os mais velhos aqui nesse webinar, tá bom? Isso aqui vai ficar registrado e depois a gente vai falar disso lá no RH. O que é isso, pô? Falta respeito com os mais velhos aqui, porra, vendo, ó. Eu vou pedir para que o Zen e o Pedro... Alex, eu já tô compartilhando minha tela contigo, eu tô aqui com 2 CNHs que me mandaram, mas vocês querem que eu faça primeiro a do público ou vocês querem que eu faça a do meu irmão gêmeo? Vamos começar com... Eu ia fazer um questionamento aqui, né? Você tinha comentado comigo que você ia fazer a pesquisa do seu irmão gêmeo. Eu quero ver a experiência, vamos mostrar para o pessoal aqui, acho que o pessoal vai gostar dessa pesquisa da Cheque CNH com o seu irmão gêmeos, hein? Por favor, carrega aí na tela para nós. Coelho, Alex, se meu pai estiver vendo isso, ele deve ter pulado do sofá. Vamos lá, põe na tela aí que eu estou pronto para colocar aqui, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Eu ainda não estou mostrando para o público, Zen, mas você está na sua tela de login. Estou só esperando você entrar no sistema para a gente poder carregar aqui. Tá bom. Ô, Zen, eu te mandei uma aí. Se der tempo, a gente faz, tá? Que eu recebi. Combinado. Fechou. Pessoal, a gente não quer se alongar muito, tá? Então a gente vai fazer poucos testes. O importante é que o retorno é bem rápido. Então, vamos lá. Pesquisa. Peraí, Zen, estou pronto. Pode carregar? Posso carregar? Na tela? Pode. Peraí. Pode carregar. Vamos lá, na tela. Quem sabe faz ao vivo, hein? Pessoal, isso aqui é nosso grid, né? É onde aparecem todas as pesquisas que foram realizadas. O meu é um login master da GAP, é claro. Então aparece um monte de pesquisa aqui. Vamos lá. Você entra em pesquisa, Cheque CNH, que é a política sobre a qual a gente falou de reconhecimento facial. Para facilitar, vou fazer primeiro a minha. Vocês estão vendo meu CPF, esse daqui. Ele vai preencher automaticamente. Por que ele preenche automaticamente? É para facilitar para você a vida do usuário, né? Para você dar uma experiência melhor para o usuário.
a gente não compartilha dados, a gente não compartilha as informações, vocês podem ver que não tem resultado nenhum, tá? As pesquisas, elas são feitas todas novamente, mas para facilitar para o usuário, se você já fez a pesquisa, os nomes e as informações, elas aparecem. Neste caso, todas as informações que eu coloquei, elas estão corretas, tá? Meu nome completo, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, todas as informações. Eu vou escolher agora um arquivo que não corresponde à minha foto, tá bom? Ô, Zen, só fazer um adendo, que é importante. Pode falar. Forçou a amizade aí um pouquinho, né? O seu irmão gêmeo. Essa foto me pegou desprevenido. Eu nem sei o que eu ia falar, mas... Vamos lá. Então, as informações estão preenchidas, a foto foi feito o upload da foto. Vamos gravar os dados e enviar. Tá? Pessoal, nesse momento, ele pede para eu confirmar o pedido e agora ele vai lá para o grid, que é onde ficam tanto as pesquisas que já retornaram com o resultado, quanto aquelas que estão em processamento. Vamos voltar lá. Relatório, os registros recentes, deve aparecer em processamento, por enquanto. Aqui, em processamento, por enquanto 13 segundos. Vamos dar um refresh na página mais rápido, porque é de 5 em 5 minutos que a página lá se atualiza, então vamos dar um refresh, porque essa pesquisa ela sai bem rápida. Eu acho que vai dar 100%. Vocês saíram em 13 segundos, saiu requer atenção. Não é vamos entrar na pesquisa. Pessoal, lembrando o seguinte, tá? Aquelas informações e a foto, elas passam pelo nosso reconhecimento facial, elas vão bater nas nossas bases oficiais e elas vão retornar com o seguinte resultado, comprovando aquilo que eu falei para vocês, de que a gente não retém a foto, tá? Aquela foto ela já foi descartada. O que a gente retém é isso daqui, ó. Ó, já deu o resultado que o documento é inválido, e aqui a gente vai entrar nas informações. Vocês estão conseguindo chegar na tela ou eu preciso aumentar? É melhor aumentar, não dá para ver. Então vamos lá. O documento é inválido, vocês podem perceber que deu 100% de similaridade no nome, no meu sexo, na minha situação do CPF, no nome da minha mãe, no nome do meu pai, as informações, e somente a foto somente a biometria de face que deu o percentual de similaridade. Lembra o percentual de similaridade? Que ele transforma ambas as fotos, tanto aquela minha que está na base oficial, em números, nas proporções da minha geometria visual. E aquela foto que eu subi, do meu irmão gêmeo, ela também transforma em números e há feito um bate dessas informações. Zé, na hora que bateu lá, deu 31%. Consegue aumentar um pouquinho o zoom na tela para a gente, por favor? Claro. Melhorou? O pessoal consegue ver agora, né? Ótimo. Pessoal, então, esse é o retorno que a gente... Zen, tem um comentário aqui do Felipe Ruffalo, que falou assim, ó, Zen, tem umas GRs que você passaria como Zen Raymond. Eu não falo sobre a concorrência, Alex, acho que é deselegante. Tem alguns que podem falar, né? Eu não posso falar. Alguns que estão numa posição que podem falar. Eu falar da concorrência acho que seria deselegante, mas eu entendo o ponto de vista do Felipe. Aliás, Felipe Ruffalo, é isso? Foi ele que mandou a CNH, tá? Ele me mandou uma CNH aqui. Valeu, Felipe. Obrigado pela participação. É legal a gente falar também que a gente não mostra, a gente não traz nenhum dado correto. A gente não vai falar assim, não, esse é o incorreto. A gente não traz o retorno dos dados, né? A gente só vai falar para o nosso cliente se ele está correto ou não. E no reconhecimento facial, o percentual de similaridade. Coelho, eu vou fazer um exemplo agora, então, do Felipe, que aproveitar que ele está participando conosco, e vou trocar a categoria da CNH dele para o pessoal ver como é que vem o retorno. Porque eu não sei qual que é ainda, eu vou olhar aqui. Pode ser que seja B, eu vou colocar A. Não vai voltar dizendo que é B. Vai simplesmente voltar com esse xizinho que a gente apresentou na tela, dizendo que a informação que está sendo inserida no sistema, ela está equivocada. Então, possivelmente... Zé, vou aproveitar ainda a sua pesquisa do seu irmão gêmeo. Tem um comentário aqui que eu queria dividir com o pessoal. O Ricardo Morosini, ele falou o seguinte aqui, ó. São gêmeos bivitelinos aqui, ó. Tá? Foi separados no nascimento. Ô, Morosini, assim você me enfraquece, poxa. Vamos lá. Agora eu vou fazer, então,
eu vou ter que preencher algumas informações. Coelho, eu acho que a gente vai se alongar demais se a gente fizer mais de duas, né? Mas é legal agora você fazer uma, que é legal a gente mostrar para o pessoal um ponto importante, pessoal. Eu acho que o Zé vai conseguir fazer uma agora, que a gente tem algumas modalidades, né? Quando a gente vai subir a foto, você pode bater uma foto da pessoa, do rosto dessa pessoa, tá? Você pode subir, fazer o upload de uma foto do rosto dessa pessoa, ou uma parte que é muito importante. Você pode fazer o upload da CNH inteira da pessoa. E o sistema, ele vai procurar só onde tem a parte do rosto da pessoa, mesmo com a foto da CNH inteira, o sistema ele vai reconhecer só a parte, vai identificar só a parte do rosto e vai fazer o reconhecimento facial lá. Então, isso ajuda muito no dia a dia a trazer mais agilidade. Você não precisa ficar cortando a foto, você faz o upload da foto da CNH inteira, o sistema reconhece onde está o rosto e já faz o reconhecimento facial. É bem importante falar isso. Ô Zen, quem mandou a foto para mim foi a Cleo lá da Rodomax, é uma das primeiras clientes que começaram a usar o nosso cheque CNH. Então vamos fazer Obrigado dela, pela né? participação também. Vamos fazer a dela, né? Ela merece. Tá certo. Obrigado, viu, Cleo, da participação. Pessoal, vou mostrar depois para vocês. Eu estou vendo que a categoria do Felipe aqui é B. Quando eu fizer o upload, vocês vão conseguir identificar bem. Eu vou colocar a categoria C, tá? Masculino, data de nascimento. Poxa, é um menino ainda, ó. Ok? Então, todas as informações estão corretas. Eu acho que eu digitei tudo corretamente. Somente a categoria que eu troquei. A dele é B, que eu estou vendo aqui. Como que onde eu salvei. Vamos ver se é essa daqui. Essa daqui, ó. Vocês podem confirmar. A categoria dele é B, tá vendo? Ficou nítido, Alex? Perfeito, B. deu para ver aqui. Ficou. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo o upload, que nem o Coelho falou. Não é somente da foto, e sim de toda a CNH. Então, o reconhecimento facial vai fazer a identificação do rosto nesta imagem, tá? Vamos abrir, subir. Está aqui a foto que subiu. Vamos gravar os dados e enviar. Coelho, você mandou por WhatsApp para mim? Mandei no seu e-mail. Consegue mandar pelo WhatsApp enquanto eu pesquiso? É mais fácil para eu digitar. Consigo. Tira uma foto. Já voltou? Poxa, por incrível que pareça, parece até marmelada, né? Mas voltou nos mesmos 13 segundos da minha pesquisa. Ó. Também requer atenção. Vamos ver o que o sistema disse, o que a nossa base oficial retornou de informação. Olha lá, o documento é inválido. Vamos clicar na cheque CNH. Eu provavelmente devo ter digitado o nome do pai errado, tá? É Sérgio Pereira Rufolo. Vamos lá ver o que eu fiz. O restante deu tudo igual. E a CNH categoria, como eu formei para vocês, eu coloquei C era B, ela volta com a informação errada. Então, vamos ver aqui o nome do pai. Ah, ó, tá vendo? Tá aqui o erro, olha lá. São 2 Fs. Compara o nome da mãe, ó. Eu errei o nome, ó. É Rufolo com 2 F, somente um L. Eu botei um F e 2 Ls. Vocês viram que o sistema retornou com a informação de que realmente o documento é inválido porque as informações que foram inseridas não correspondem àquilo que consta na base oficial, tá bom? Enviei no seu Mandou, WhatsApp. Coelho? Mandei. Ok. O Alex, quer fazer alguma pergunta para o Coelho enquanto eu vou digitando a terceira? Cara, nós temos várias perguntas aqui que acho que a gente pode compartilhar com o nosso público. Eu estava esperando isso. Vamos lá. Manda ver. Então, a primeira, eu vou resgatar aqui uma
ali do comecinho, que eu acho interessante, vou selecionar aqui direitinho aqui na timeline aqui dos comentários. Tá aqui. Perfeito. Aqui é uma pergunta da Solomon, benefícios e seguros corporativos, né? Eles perguntaram aqui para nós. Aqui eles estavam falando sobre a CNH, não a RH, mas o sistema de CNH consultado é integrado todo o Brasil? E qual seria o prazo de resposta? Bom, a gente falou, né? O cheque CNH é 30 segundos e a cobertura é todo o Brasil, correto? Todo o Brasil, exatamente, Alex. A gente cobre todos os estados do Brasil, todo o território nacional. E, assim, o prazo de retorno, a gente coloca uma média, tá? A média de retorno que a gente tem são 30 segundos, mas como vocês podem ver, às vezes ele volta em 13, às vezes ele volta em 45, mas a média fica nos 30, ok? Perfeito, perfeito. Tem aqui uma outra pergunta também. Aqui eu vou localizando aqui pelo tempo, né? Vamos vendo aqui. Vai perguntando, Alex, que eu estou aqui subindo a imagem que eu recebi da CNH. É uma pergunta aqui da Alessandra, do Grupo Solo Brasil, né? Ela comenta aqui, né? Encontramos ainda clonagem na CNH, mas pelo fato do indivíduo ter todos os dados, inclusive do veículo verdadeiro, ela acha que deveria ter algum tipo de senha, né, para o verdadeiro liberar a consulta, né? No caso, acho que... O que você acha, Coelho? Primeiro, eu queria mandar um beijão para a Lê. Ela é, bom, a querida. Sempre a gente se encontra aí em vários eventos, está sempre junto com a gente. Beijão, Ale. Acho que assim, quando a gente fala, são pesquisas separadas, né? Quando a gente fala de veículo e quando a gente fala de CNH. Mas independente do que acontecer com o veículo, quando a gente já pega o problema na CNH, a gente pegou o problema na CNH, o veículo pode estar ok ou não, a gente já bloqueou o cara na CNH, ele não tem mais o que fazer, já vai estar bloqueado, não vai conseguir levar essa carga mais embora, né? Perfeito. Uma pergunta aqui do Rogério Pereira. Rogério pergunta para nós aqui, ó. Esse produto já está autorizado nas seguradoras? Ele vale como uma liberação para viagem de autônomo? Frota e agregado também? Essa consulta seria um aditivo da liberação principal? Boa pergunta, Rogério. Essa pesquisa, ela não substitui a liberação securitária. É bem importante a gente tocar nesse ponto. Tá? A gente já apresentou ela para seguradoras. O pessoal das seguradoras, principalmente o pessoal de GR, o pessoal que entende muito do mercado, né? Não tem nem o que falar. Eles gostaram bastante, mas vamos lembrar que isso é uma pesquisa complementar, ok? Ela não vai substituir a pesquisa de liberação securitária, mas ela vai te ajudar num processo de tomada de decisão. Então, como na pesquisa padrão de liberação securitária a gente não checa a foto, porque senão a gente, como eu disse, né, a gente poderia inviabilizar várias operações, é legal você fazer também essa pesquisa de apoio para complementar as informações para você ter uma melhor tomada de decisão. Beleza? Lembrando que, como você mesmo falou, né, Coelho, a gente falou assim, é uma consulta que ela tem um custo muitas vezes inferior ao de uma consulta de liberação securitária normal. Bom, de qualquer forma, assim, vocês entenderam o princípio do funcionamento da Cheque CNH, tá? Ela é uma ferramenta que ela consegue confrontar rapidamente a foto apresentada com a foto das bases oficiais do governo da CNH, de maneira que você consegue bloquear esse tipo de fraude. Ela é uma ferramenta inovadora que a GAP traz para o mercado, após um período de desenvolvimento, e que a gente tem segurança e certeza de que ela vai trazer um valor enorme para as operações de transporte e para a diminuição do risco no transporte, que é uma coisa que o segmento de transporte precisa e o Brasil certamente se beneficiará, né? Bom, gente, eu acho que nós conseguimos responder aqui várias perguntas, né? Algumas ficaram em aberto aqui, outras foram respondidas parcialmente aqui, agrupadas com de outros colegas. Eu vou pedir para que quem tiver mais dúvidas ou perguntas, mandem aqui para os e-mails que a gente compartilhou com vocês. Muitos de vocês já têm os nossos contatos, ou podem entrar em contatos pelos nossos canais aqui na GAP. A gente não quer deixar nenhuma dúvida de vocês sem resposta, tá? Também a gente não vai querer se estender muito do horário, para não atrapalhar o jantar de muitos de vocês, se não todos, né? Porque muitos provavelmente devem estar com as suas famílias, em suas casas. Então, passo aqui a palavra para o Zen, para fazer suas considerações. Zen, é com você.
Poxa, pessoal, mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco, por participarem tão ativamente aqui do nosso primeiro webinar. Antes de fazer o encerramento, eu queria deixar um recadinho para você, tá? De coração. Independentemente de convicções políticas ou de credo, tá? Eu acho que nesse momento, a gente precisa olhar para o próximo como uma extensão nossa, né? A gente passa por uma fase de bastante reflexão. Então, nós temos que ter muita paciência e empatia pelo próximo. Eu tenho certeza que se a gente agir dessa maneira, o ambiente que está ao nosso redor ele vai ser muito mais amigável e ameno, tá? Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Bom, pessoal, obrigado, claro, né? A gente sempre fala que aqui na empresa nós somos uma família, né? Não só os colaboradores todos, mas os clientes, os fornecedores e todas as pessoas que passaram ou são ligadas à Gap de qualquer maneira. Então, de toda essa família Gap, o nosso muito obrigado pela presença de vocês e a gente espera que logo você passe a fazer parte de tudo isso junto com a gente. Beleza? Valeu mesmo pelo apoio de cada um de vocês e um grande abraço. Perfeito. Agradecemos, então, a atenção e a participação de todos. Estava muito melhor do que eu esperava, a interação de vocês aqui no chat, as brincadeiras, as risadas. Eu quero que vocês saibam que nós fizemos o nosso melhor esforço para levar vocês a um bate-papo leve, um conteúdo de qualidade, que pode fazer diferença nas operações de vocês. Fale com a gente, mande os e-mails para o nosso pessoal, se inscreva no nosso site, nos acompanhe nas redes sociais. Em breve, nós vamos ter outras novidades e lançamentos que vão surpreender vocês. Atacar os problemas que a gente abordou aqui é uma questão de escolha para muitas empresas. E em se tratando de soluções para o transporte de cargas e seguros no transporte, você pode escolher a melhor tecnologia. Escolha a Gap. Gente, até a próxima. Beijo, pessoal. Boa noite.